Olá, colegas, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Leopoldina Corrêa, de Fortaleza, para a TV Asas, com a apresentação do resultado de 2013, que foi apresentado pela internet e eu gravei e apresento para vocês. Quero dizer que eu vou colocar, além de colocar no vídeo aqui na TV Asas, eu vou colocar o áudio completo na Rádio Coruja. Eu quero pedir um pedacinho de desculpa para vocês, porque eu deixei de gravar um pedacinho da apresentação, coisa de 9 minutos mais ou menos, mas que não gerou nenhum prejuízo para a apresentação do resultado. Muito obrigada. Vamos lá então com a apresentação. Mais para poder informar um pouquinho como é que isso acontece. Reserva matemática é o compromisso que nós temos para conseguir pagar todos os benefícios se eles fossem, se a solvência do plano tivesse que ser hoje, né? Então isso a gente chama de reserva de matemática. Reserva de contingência já é aquela reserva formada por superávit. Esse novo resultado de reserva de contingência, somente o que pode ser distribuído, ou seja, o que forma reserva especial, é o que dá 25% além. Então, assim, essa discussão a respeito de quanto era a reserva de contingência e do que é superávit, na verdade, reserva de contingência já é superávit. Então, só para localizar vocês, eu estou na lâmina número 10. Vamos passar para 11 agora. Bom, com relação ao Previ Futuro, estou na lâmina 11, o Previ Futuro ele vem crescendo muito fortemente e ele hoje, se fosse como um plano, ele já é, se ele fosse considerado um fundo de previdência, ele já seria o 25º maior do Brasil e é o 5º plano em contribuição variável, ou seja, é um plano que vem crescendo, se fortalecendo ao longo do tempo, e a gente já vislumbra que ele será um dos maiores planos do mercado aí no futuro. Agora eu vou passar para o diretor Marcel, que vai falar um pouco para nós de seguridade, e ele começa da lâmina número 12. Bem, boa tarde a todos os associados e associadas que estão nos acompanhando. Nós vamos falar agora um pouco sobre seguridade. Lembrando aquilo que nós temos repetido exaustivamente, que o objetivo da Previ é pagar benefício aos seus participantes. E com essa ideia na cabeça que nós temos trabalhado nos últimos anos. Isso porque a gente está falando, como vocês podem ver na lâmina de número 13, que nós estamos hoje já com um total de 198.223 participantes, sendo que o plano 1 já com 91 mil aposentados e pensionistas e ainda 26 mil associados que estão na ativa. E o Previ Futuro aí com 79.782 na ativa e um pouco mais de 600 que já estão em benefício, a maioria deles benefício de pensão. Então nós estamos falando, na verdade, de quase 200 mil famílias. Então estamos falando aí de um total de uma população entre 800 mil e 1 milhão de pessoas que diariamente se preocupa com a Previ, porque daquilo que a gente paga depende o seu sustento. E essa tela número 14 que vocês veem aí é para se ter uma ideia de como é o compromisso da Previ hoje e como será no futuro. Então a gente vê que aí até 2020, um pouco mais de 2020, os compromissos ainda são crescentes. Ainda temos uma quantidade bastante grande de pessoas, aqueles 26 mil que nós mostramos no quadro anterior, ainda vão entrar em benefício. Então, isso vai fazer com que os nossos compromissos sejam crescentes e, a partir daí, quando o último do plano 1 vier a se aposentar, é que os nossos benefícios os nossos compromissos passam a decrescer e devemos chegar até cerca de 2080 ainda pagando benefícios. E que benefícios são esses? Então, a gente pode ver aí na página 15 que desde
2007, o montante que nós pagamos de benefício é um crescendo. Nós começamos ali com 5 bilhões e 300 milhões em 2007 em benefícios regulamentares, e em 2013 nós pagamos 7 bilhões e 700 milhões em benefícios regulamentares, mais 1 bilhão e 600 milhões a título de benefício especial temporário. Então, no ano de 2013, o desembolso total para pagamento de benefícios pela Previ foi da ordem de 9 bilhões e 300 milhões de reais. Atentando para o fato de que de 2011 para 2012, os benefícios regulamentares tiveram um crescimento da ordem de 6%, de 6 bilhões e 600 para 7, e de 2012 para 2013, nós tivemos um crescimento da ordem aí de quase 10%, de 7 bilhões para 7 bilhões e 700 milhões de reais. Isso porque mais pessoas se aposentaram e passaram a exercer o direito ao seu benefício. Bem, e de onde vem o recurso para esse pagamento? Então, a tela de número 16, a gente pode ver aí na pizza, essa é a parte em vermelho, que quase 60%, 59,3% dos recursos para pagamento dos benefícios regulamentares, aqueles 7 bilhões e 700 milhões de reais, vieram de dividendos e juros sobre capital próprio. E tivemos aí esse azul claro, mais 8% vieram da renda com imóveis, de forma que cerca de 67% ou mais de 2/3 do que nós pagamos de benefícios regulamentares no ano de 2013 tiveram como origem dividendos, juros sobre capital próprio e aluguéis, mostrando a importância da administração que nós fazemos através da diretoria de participações e de investimentos de todo o nosso patrimônio, para que a gente possa honrar os compromissos assumidos ao longo do tempo. Vamos agora para falar um pouco de que benefícios são esses. Então, na página de número 17, na tela de número 17, a gente tem um gráfico em que a gente vê qual é a média do benefício pago pela Previ. Esse benefício é o benefício regulamentar, sem o BET. Então, nós pagamos, em média, no ano de 2013, benefícios da ordem de R$ 7.074, que, se comparado com os demais fundos do sistema de previdência, dá quase o dobro. Então, os demais fundos pagaram cerca de 3.423 em média. E temos essa última coluna da direita, a média do benefício do INSS, que é recebido pelos nossos associados através do sistema do convênio Prisma, que nós temos com o INSS. Então, nós podemos concluir que, somado o benefício regulamentar mais o valor do INSS, em média, o nosso associado recebe cerca de R$ 9.300 de benefícios. Aí, então, o valor complementar da Previ mais o benefício da Previdência Oficial do INSS. Vamos falar um pouco agora sobre o Previ Futuro. Então, algo importante de se registrar é o índice de adesão ao Previ Futuro que nós temos atualmente. Então, cerca de 94% dos colegas que entraram no banco após 1998 estão filiados ao Previ Futuro, sendo que já na hora da posse, 92,6% tem aderido ao plano. Isso fruto de um trabalho feito em conjunto com a GEPS de todo o Brasil. É importante sempre salientar essa parceria que vem demonstrando um excelente resultado. Vamos falar um pouco agora do perfil de investimento no Previ Futuro. Então, a gente verifica por esse gráfico que a gente vê aí qual tem sido a rentabilidade acumulada de 2009 até 2013, lembrando que os perfis de investimento foram implantados em 2009. Então, a gente verifica que o perfil conservador, no acumulado, ele está com quase 58% de rentabilidade.
em contrapartida ao perfil agressivo, que está com 38,55. Bem, isso se a gente verificar a origem do gráfico em 2009 e o final, isso mostra um pouco o que a gente tem vivido na conjuntura econômica, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, dado ao movimento que a gente tem visto do mercado de capitais nas bolsas de valores, o perfil agressivo ainda não tem rentabilizado como se espera. Mas ao longo do tempo a tendência é que se inverta esse gráfico e o agressivo passe a render mais. Isso é o que se espera quando se tem um perfil agressivo e outro conservador. Mas a gente está mostrando este gráfico principalmente para que as pessoas fiquem atentas e não façam mudanças bruscas. A gente pode ver que lá em 2009 ele estava exatamente invertido. Então é necessário, nós não estamos falando de um fundo de investimento, mas estamos falando de um fundo de previdência em que esse perfil de investimento vai se refletir no montante acumulado lá no final. Vamos falar agora um pouco sobre a CAPEC, que é a nossa carteira de pecúlios, origem da Previ há 110 anos. Nós temos essa linha vermelha no alto que mostra o índice de filiação no plano 1. Então ele continua bastante alto, próximo a 94%, demonstra que o pessoal do plano 1 tem contribuído e participado da CAPEC com bastante intensidade. A linha cinza menor, mais embaixo, com 26,6%, mostra qual o índice acumulado de filiações do Previ Futuro. Então nós temos 26,6%, que já representa um crescimento bastante significativo, uma vez que lá em 2010 esse índice era da ordem de 14%. Então a gente está quase dobrando já o índice acumulado de participação do pessoal do Previ Futuro, isso principalmente por conta do trabalho feito tanto aqui pela Previ como pela GEPS, que garante que novas adesões tenham atingido um índice de 70%. Então quando o colega toma posse no banco, atualmente tem sido oferecido a CAPEC, foi feita uma diversificação no plano, então nós temos já que quase 71% dos colegas que tomam posse estão aderindo à CAPEC. A próxima planilha ela é um pouco confusa, mas para a gente tentar explicar através de um gráfico quanto a CAPEC é competitiva em relação aos demais planos de mercado. A linha verde na parte de baixo, considerando o eixo da esquerda, mostra o valor que é pago. Então a gente começa pagando cerca de R$19, que é o início do plano CAPEC, e termina lá acima de 65 anos com um valor, considerando um pecúlio de R$141 mil, de R$ 501,05. Lembrando que na CAPEC não existe limite de idade. Se a gente considerar o plano B, aquele que está ali na cor lilás, então ele começa muito próximo ali aos 34 anos, ao valor que se paga de prêmio para a CAPEC, mas quando se chega aos 61 a 65 anos, até quando ele se dispõe a pagar, o valor do prêmio salta para quase R$1.000, R$980,95, para um pecúlio, que a gente vê lá em cima, no eixo à direita, de R$130 mil. Podemos também comparar com o plano A, que está ali em azul um pouco mais claro. Então, enquanto a gente tem, em alguns momentos, como na faixa de 56 a 60 anos, um valor menor, inclusive, de prêmio, do que a gente cobra na CAPEC, na verdade isso ocorre porque no gráfico, na parte de cima, a gente vê que o valor do pecúlio, ele cai de 150 mil para R$50 mil. Esse gráfico é para mostrar para as pessoas que a CAPEC tem uma grande competitividade em relação ao mercado. Ele continua pagando o valor do pecúlio, que hoje o teto é de 141 mil, independente da idade, com um valor bem mais competitivo que os demais que estão no mercado hoje oferecidos aos funcionários do Banco do Brasil.
Vamos falar agora sobre operação com participantes. Então a gente está falando aqui do financiamento imobiliário e do empréstimo simples. Então nós temos nas duas colunas da esquerda o plano 1, a quantidade de contratos de financiamento imobiliário, hoje um total de 22.155 contratos, num total de 1.335 bilhões de reais emprestados, né, para muitos colegas que conseguiram realizar o sonho da casa própria. No empréstimo simples também, no plano 1, temos aí cerca de 4 bilhões e 100 quase emprestados, num total de 70 mil contratos. Lembrando que no plano 1, assim como no Previ Futuro, é possível mais de um contrato. Então nós temos, na verdade, 56 mil mutuários, mas muitos deles com mais de um contrato, então um total de 70.200 contratos. No Previ Futuro, nós ainda temos um limitador, que é imposto pela lei. Nós podemos emprestar no máximo, ou em operações com participantes, 15% do patrimônio. Então estamos ainda num processo de crescimento. Temos, por enquanto, apenas 136 financiamentos imobiliários, um total de quase 20 milhões, e 480 milhões em empréstimos simples. Então são valores crescentes, conforme o patrimônio do Previ Futuro vai aumentando, esses valores tendem também a crescer. Falando um pouco agora sobre educação previdenciária, que é algo que nós na Previ temos uma preocupação bastante grande de prestar esse tipo de trabalho aos nossos associados e associadas. Seja para o planejamento da aposentadoria, através da assessoria previdenciária, ou então da otimização da poupança por parte do pessoal do Previ Futuro. Então é muito importante a educação previdenciária para que o associado ou associada do Previ Futuro conheça os modelos de contribuição, especialmente a 2B e a 2C, e assim possa otimizar a sua poupança, ou ainda para aquele colega que já está prestes a se aposentar, possa se planejar fazendo a sua assessoria previdenciária. Também os colegas que ainda não aderiram ao plano Previ Futuro, fazemos algumas campanhas de adesão ao Previ Futuro e também a CAPEC. Lembrando que como a CAPEC funciona em regime de caixa, é importante que haja novas adesões. E também um trabalho que vem sendo feito na educação previdenciária é o trabalho de preservação do salário de participação. Com as constantes mudanças que nós temos hoje no Banco do Brasil, isso se torna cada vez mais importante para que os nossos associados possam sempre estar com o maior valor de salário de participação possível através da preservação desses valores. Temos ainda que falar sobre a relação com o participante através da comunicação e do atendimento. Então, no ano de 2013, uma das preocupações nossas foi melhorar o nosso portal para que ele tivesse uma navegação mais fácil, e então foi lançado ao final do ano, no mês de novembro, o novo portal. Esse portal ele facilita essa navegação e torna um pouco mais amigável o contato do associado com o site. Tivemos, graças ao site e à URA, mais de 8.400.000 contatos. Que contatos são esses que são feitos através da URA e do site? São para renovar empréstimo simples, para saber saldo devedor do financiamento imobiliário, do empréstimo simples, para tirar o olerite, o contra-cheque, o espelho, né? Dependendo da região do Brasil que a gente está, tem um nome. Mas enfim, é para cada vez que a gente faz uma verificação do saldo devedor do empréstimo simples, que a gente tira o nosso espelho, é considerado um contato no autoatendimento. Além disso, temos o atendimento através do 0800, aquele que ultrapassa a URA, quando a gente é atendido por um dos nossos atendentes aqui na Previ. Então foram mais de 270.000 atendimentos, ou pelo 0800, ou por e-mail, ou ainda no presencial,
que apesar de não ser muito grande, mas a gente ainda tem aqui e é feito diariamente. Falando agora um pouco sobre o Clube de Benefícios. Então, já é conhecido da grande maioria dos associados. Nós tivemos no ano de 2013 mais de 47 mil transações, o que permitiu um benefício indireto através de descontos da ordem de 14 milhões de reais. É importante ressaltar que o Clube de Benefícios, quanto mais usado ele for, melhor é para todos nós, porque isso facilita não só o convênio que é feito aqui, as bases da negociação, e também a gente pode ampliar. Se hoje a gente tem uma gama bastante significativa de convênios, quanto mais for usado, mais os associados ganham, porque tem mais descontos e mais convênios nós poderemos fazer, porque haverá interesse das empresas. Bem, vamos falar um pouco aqui de como é a administração da Previ. Quanto foi para administrar no ano de 2013? Nós havíamos orçado um total de 339 milhões de despesas e realizamos 303 milhões. Ou seja, graças ao esforço da administração, fizemos uma economia da ordem de 10% em relação ao que estava previsto. E que despesas são essas? Então a gente pode ver pela primeira linha que a maior despesa que nós temos é com pessoal em encargos. Isso porque a grande maioria do pessoal que hoje trabalha na Previ é cedido pelo Banco do Brasil, com os mesmos direitos e as mesmas prerrogativas de funcionário do Banco do Brasil, como não podia deixar de ser. Então, cerca de 52% das despesas administrativas é com pessoal e encargos. O segundo item que consta aí é de despesas jurídicas. Então, a gente tem falado muito do índice de ações em que a Previ aparece como ré, e a consequência para administrar todo esse contencioso jurídico é uma despesa bastante significativa, da ordem de quase 15% de toda a nossa despesa. Também tivemos um grande investimento em infraestrutura e tecnologia da informação, fazendo isso para dar suporte aos nossos trabalhos, principalmente o pessoal na área de seguridade e de investimentos. Falando ainda na administração, é importante a gente ressaltar quanto que a gente vem gastando, né, na despesa administrativa sobre os recursos que nós temos. Então, o índice que nós gastamos na Previ fica abaixo daquilo que se tem como referência no sistema de fundos de previdência. Enquanto o indicador IDG, é indicador de desempenho de gestão, que é medido pela ABRAP, está na ordem de 0,51 dos recursos garantidores das instituições, na Previ a gente gasta 0,17, enquanto outras entidades similares à Previ gastam da ordem de 0,22 e 0,20. Também temos aí na linha do meio quanto é essa despesa administrativa por participante. Então, enquanto na Previ nós temos uma despesa por participante da ordem de R$ 1.003, nós temos outras entidades com valor menor. E por que esse valor é menor? Então, é algo que a gente tem ressaltado bastante, que na despesa administrativa da Previ, além de nós estamos falando de funcionários qualificados que vêm da entidade patrocinadora, além de funcionários que estão aqui trabalhando, são associados da Previ. Nas outras entidades não consta nas despesas administrativas o valor das despesas com investimentos. Grande parte das empresas, dos fundos de pensão, terceirizam o investimento. Então, na nossa despesa administrativa está o todo. Nas outras entidades, normalmente fica de fora a despesa administrativa referente a investimento, que não é um valor pequeno. Então, a gente está passando tudo aí para vocês verem que cada funcionário, né, na Previ cuida como 315 associados. Não é pouco esse cuidado que a gente tem, e por isso falar
da despesa administrativa é importante para a gente ver como a gente tem uma racionalidade bastante grande na hora de cuidar do nosso patrimônio. Agora nós vamos passar aqui para o René Sanda, nosso diretor de investimentos, que vai falar um pouco sobre os investimentos e rentabilidade. Boa tarde, pessoal. Tem alguns slides aqui para falar um pouquinho sobre o desempenho do nosso plano, tanto o plano 1 quanto o Previ Futuro. E vocês vão notar que tem uma pequena demora entre o slide e aquilo que nós estamos falando, mas a gente vai tentar minimizar um pouco esse efeito. Bom, no slide 29, a gente mostra a alocação por segmento do plano 1. Então nós podemos observar que quase 100 bilhões de reais estão alocados em renda variável, quase 50 bilhões em renda fixa, e agora já com 5,5% do total, que é um percentual expressivo, é o que a gente já tem na parte de imóveis. Completando a Pixa, nós temos uma alocação em empréstimos e financiamentos, 5,4 bilhões, e investimentos estruturados, um pouco menos de 1 bilhão. No slide 30, a gente observa que a rentabilidade do plano 1 como um todo foi de 7,3%, abaixo da taxa atuarial, que é a taxa que a gente almejava como meta, inflação mais 5, no começo do ano, que acabou fechando 2013 com uma taxa de 10,8. Apesar dessa rentabilidade 7,3 ter ficado abaixo da meta, comparativamente a outros fundos, foi um desempenho bastante expressivo, bastante adequado, e a gente vai mostrar por segmentos como é que isso se deu. Vocês estão observando ainda o slide 30, onde a gente tem a meta 10,8 e o resultado do plano 1 7,3. No slide seguinte, a gente mostra o desempenho da renda variável. A renda variável, ela no plano 1, teve uma rentabilidade de 6,4% positiva, e quando a gente compara esse 6,4% com o desempenho das principais referências de mercado, a gente nota que foi um desempenho bastante satisfatório. Por exemplo, no ano de 2013, o índice Bovespa caiu 15,5%. O IBX, que é o nosso comparável mais direto, caiu 4,4%. Então, nesse cenário, a carteira de renda variável do plano 1 teve um desempenho de 6,4%, o que é bastante razoável. No slide 32, a gente fala um pouquinho de renda fixa, onde a gente mostra que a rentabilidade do plano 1 foi de 8,1%, uma rentabilidade abaixo do que a gente imaginava no começo do ano, que a gente tinha colocado como meta, que era de 11,4%. Essa rentabilidade de 8,1%, ela foi afetada, conforme o presidente Dan já mencionou, principalmente pela elevação das taxas de juros observada durante o ano de 2013. Essa elevação de taxa de juros fez com que os títulos, principalmente os títulos públicos federais longos, tivessem uma perda de valor para aqueles fundos de pensão como o nosso, que estavam comprados em títulos de longo prazo. Esse efeito não foi só na Previ, foi na indústria inteira, e quando a gente compara o desempenho da Previ com o restante da indústria, a gente pode comprovar que 8,1 foi uma taxa bastante satisfatória nesse ambiente. No segmento de imóveis, a gente esperava no começo do ano uma rentabilidade de 16,1%, inflação mais 10%, e conseguimos, neste caso específico, bater a meta, ou seja, a rentabilidade foi de 17,5%. Essa rentabilidade de 17,5%, ela vem
em linha com as rentabilidades dos anos anteriores, mas já mostra um sinal de arrefecimento. Só lembrando que a gente estava acostumado nesse segmento com rentabilidade de 30%, de 25%, então é de se esperar que essa rentabilidade um pouco mais abaixo é fruto um pouco do desaquecimento do segmento imobiliário em todo o país. No caso de investimentos estruturados, vocês ainda estão no slide 33, mas já estou falando no slide 34. Investimentos estruturados é a parte menor da nossa carteira, é aquela parte onde a gente terceiriza a gestão para fundos especializados. Nós tivemos uma rentabilidade de 20,6%, muito acima da nossa meta, que era inflação mais 8,5%, e a gente pretende incrementar esse tipo de investimento, que é comumente chamado no mercado de private equity, ou seja, um gestor especializado junta recursos de fundos de pensão ou de famílias e utiliza esses recursos para fazer fusões e aquisições em empresas, em geral, empresas fechadas. A gente tem uma participação relativamente pequena neste mercado, menos de R$1 bilhão, mas com tendência de crescer. Bom, agora um pouquinho sobre o Previ Futuro, cuja composição é um pouquinho diferente do Plano 1, porque no caso do Previ Futuro existe uma alocação um pouco mais expressiva em renda fixa. 46% do total está alocado em renda fixa e 38,8% em renda variável. O segmento de empréstimos e financiamentos é um segmento bastante expressivo também nessa pixa, né, que a gente observa do Previ Futuro, basicamente porque há uma demanda muito forte, né, dos fundos de pensão, dos participantes, para empréstimos e financiamentos. Começa a ter importância as alocações em imóveis e investimentos estruturados. No slide 36, a gente tem o resultado do Previ Futuro, que foi de 3,7%. Foi um resultado relativamente baixo em relação à meta de 10,8%. Só para a gente ficar na mesma página, eu já estou no slide 36. Provavelmente vocês estão vendo o slide anterior ainda. Mas o slide 36 mostra que a meta almejada era de 10,8% e a rentabilidade do Previ Futuro foi de 3,7%. Essa rentabilidade muito menor do que a meta foi decorrente de dois fatores. A primeira, o desempenho ruim da Bolsa. A Bolsa teve uma performance muito baixa no ano de 2013, e principalmente a elevação da taxa de juros, que também fez com que a nossa carteira de renda fixa do plano Previ Futuro tivesse um desempenho bastante ruim. No slide 37, a gente fala do segmento de renda variável do Previ Futuro, onde o desempenho de menos 2,9% pode ser pode ser considerado como um desempenho bastante razoável quando a gente compara com os outros indicadores que mostram a média da indústria. Então a gente observa que o Ibovespa caiu 15,5%, o IBX 50 caiu 4,4%, e nesse ambiente o Previ Futuro teve um desempenho de menos 2,9%. Comparativamente é um desempenho bastante razoável. No slide 39, slide 38, nós temos aqui o desempenho da renda fixa do Previ Futuro. O nosso alvo, o nosso objetivo no início do ano era a inflação mais 5,5%, que fechou o ano em 11,4%, e a nossa carteira acabou rentabilizando 5,5%, praticamente a metade do que a gente almejava, e
Previ Futuro ele sofreu um pouco mais em relação ao Plano 1, por causa do aumento das taxas de juros de longo prazo. A explicação técnica para isso é que o Previ Futuro tem mais títulos marcados a mercado do que o Plano 1, proporcionalmente. Quando a gente tem os títulos marcados a mercado, você é obrigado a marcar de acordo com a nova taxa de juros da economia. Como todos sabem, a taxa de juros subiu muito no segundo semestre do ano passado, provocando esse efeito de queda de valor presente e queda de resultado do Previ Futuro. No slide seguinte, o slide 39, a gente fala um pouquinho do segmento de imóveis, onde o Previ Futuro teve uma rentabilidade de 12,5%, contra uma estimativa de inflação mais 10%, que acabou resultando em 16,1%. Nós temos na carteira do Previ Futuro 13 imóveis, 2 shopping centers que já estão gerando renda e um empreendimento comercial em São Paulo, que é o Parque Cidade, que ainda está em fase de empreendimento, ainda não está gerando renda, e esse tipo de mix fez com que a rentabilidade dessa carteira ficasse um pouco abaixo da rentabilidade da carteira do Plano 1. Mas a tendência é que no futuro as duas carteiras tendam a ter uma rentabilidade mais semelhante. Outro segmento que começa a ter importância na carteira do Previ Futuro é o segmento de investimentos estruturados, onde se nota uma performance bastante expressiva do Previ Futuro, 30,9%, vis-à-vis uma comparação de 14,8%. Esse 30,9% foi decorrente principalmente da remarcação ou da valoração de alguns gestores de private equity, notadamente aqueles ligados ao FIP Sondas. FIP Sondas é um fundo de investimento em participação com o objetivo de construir navios sondas para a Petrobras. Então esse investimento na carteira da Previ teve uma rentabilidade bastante expressiva no final do ano passado, o que fez com que toda a carteira tivesse uma rentabilidade de 30,9%. No slide 41, a gente fala um pouquinho sobre renda variável no longo prazo. Por que nós estamos posicionados tão fortemente em renda variável? Bom, basicamente porque a gente acredita que no longo prazo, no médio e longo prazo, a rentabilidade da renda variável supera a rentabilidade dos outros ativos disponíveis na economia. E para corroborar isso, nos últimos 10 anos, a nossa carteira de renda variável ela rendeu mais de 400%, muito acima do Ibovespa, que rendeu 131%, e muito acima da meta atuarial, que rendeu 199%. Os destaques recentes são esses que estão indicados abaixo, principalmente o IPO do Banco do Brasil Seguridade, que desde o lançamento teve uma rentabilidade quase igual a 50%. No slide 41, a gente fala um pouquinho sobre a rentabilidade do Plano 1 no longo prazo, nos últimos 10 anos, de forma gráfica. Então a gente observa que a rentabilidade do Plano 1, que é essa linha mais acima, fez Estou com o slide errado, desculpem, estou no slide 42. No slide 42, os destaques de renda fixa, onde a boa notícia é que a Previ esteve fora das manchetes de risco de crédito. Ou seja, apesar da gente ter elevado de forma expressiva a nossa carteira de letras financeiras e de debêntures, ambas são modalidades onde a gente corre o risco de crédito do emissor, nós conseguimos ficar de fora de inadimplências que afetaram o setor e que foram manchetes em diversos jornais aí pelo país. Então, pelo menos há 4 anos,
a nossa taxa de risco de crédito, a nossa taxa de inadimplência tem sido zero nesse segmento. No slide 43, a gente fala um pouquinho dos investimentos estruturados, que são aqueles investimentos onde a gente terceiriza a gestão para fundos especializados. Nós damos aqui dois exemplos. O FIP Infra Brasil, que gere o ativo Renova Energia. Renova Energia é uma empresa voltada a energias renováveis, principalmente energia eólica, e dado toda essa questão, né, da elétrica do país, é uma empresa que está se rentabilizando muito acima do que se esperava e teve um desempenho bastante interessante no ano passado. Outro ativo que a gente tem participação bastante expressiva é o FIP BR Educacional, que acabou gerando o IPO. IPO é quando você lança pela primeira vez ações em bolsa, nesse caso da Ânima Educação. Bom, meu último slide fala de governança corporativa, e que também é um dos nossos pilares para garantir uma boa rentabilidade da carteira de investimentos. E a gente pensou aqui dois exemplos. O primeiro é a Fundição Tupi, que há 10 anos era uma empresa praticamente insolvente, e através de uma gestão de governança bastante afinada com os outros sócios, principalmente o BNDES, a Tupi acabou fazendo a sua expansão internacional, comprando uma planta no México, no momento onde o dólar estava muito baixo, e agora que os Estados Unidos está se recuperando, essa mesma planta do México, ela, enfim, está sendo beneficiada com esse aquecimento do mercado americano. O outro exemplo é Costa do Sauípe, onde nós optamos por fazer a venda do hotel Costa do Sauípe para uma empresa que também chama Sauípe, e com o novo status de empresa, Costa do Sauípe consegue tomar recursos no mercado, recursos muitas vezes subsidiados, e com isso garantir uma melhor performance em termos financeiros. Então, 2013 foi um ano de virada para a Costa do Sauípe, teve um resultado operacional positivo, e a gente espera que em 2014 essa tendência continue. Vou devolver a palavra para o presidente, e provavelmente ficaremos à disposição para perguntas escritas pelos participantes. Obrigado. Boa tarde mais uma vez. Bom, nós já recebemos aqui diversas perguntas e nós vamos respondê-las aqui da seguinte forma. Nós vamos fazer um rodízio aqui entre os diretores. Elas já estão sendo distribuídas por assunto para que nós possamos dar resposta a todos vocês. A pergunta aqui é do José Fogaça dos Santos. Ele diz o seguinte: existe chance de o BET ou algo equivalente voltar a ser pago no curto prazo? Fogaça, sim, nós só podemos fazer aquilo que o regulamento nos permite. Então, uma vez que o regulamento não fala de nenhum recurso extraordinário, a não ser que você tenha uma distribuição de reserva especial, assim, pelos números que nós temos hoje, pela realidade de mercado, assim, não existe nenhuma previsão de ser criado nada novo. A gente só pode realmente fazer distribuição daquilo que for o superávit além da reserva de contingência. Fora disso, a Previ não pode criar qualquer novo benefício ou fazer qualquer mudança sem que haja algo no Estatuto da Previ. Queria passar para o Paulo, que ele está com 2 perguntas para responder também, depois eu volto com outras perguntas. Então, Dan, eu estou aqui com 2 perguntas, as 2 dizem respeito a pessoas que vêm trabalhar na Previ. Tem nosso associado Ronaldo Fernandes Moreira, que quer saber a respeito de possíveis contratações que a Previ faz de ex-funcionários do banco ou da Previ. O Ronaldo, todos os funcionários que vêm trabalhar aqui na Previ
seja o pessoal cedido do Banco do Brasil, que representa 90% do nosso quadro, ou o pessoal do quadro próprio, que particularmente trabalham na área do call center, né, da nossa central de atendimento, todas essas pessoas elas vêm trabalhar na Previ por concurso, por seleção pública, feita ou no ambiente do Banco do Brasil, ou, quando é caso do quadro próprio, seleções públicas feitas a mercado. Nós não temos mais nenhum tipo de contratação aqui na Previ. Você pode estar se referindo a colegas nossos aposentados do Banco do Brasil que tenham eventualmente trabalhado na Previ e que venham trabalhar aqui na Previ através de uma das empresas que possam prestar serviços para a gente. Nós temos sim empresas que prestam serviço na área particularmente na área de desenvolvimento de sistemas da informática, que são empresas de mercado, e essas pessoas que se aposentam no Banco do Brasil na Previ, eventualmente podem fazer parte, né, dessas empresas, como empregados dessas empresas, ou até cooperados quando se trata de cooperativa de serviço. Mas nós, diretamente da Previ, não contratamos ninguém. Nós contratamos empresas por pacote fechado, licitado para um determinado serviço a ser prestado, e eventualmente um ou outro aposentado do Banco do Brasil pode sim vir trabalhar aqui com a gente, mas através dessas empresas, sem nenhuma interferência direta da Previ na contratação deles. O outro associado nosso, o Walter de Menezes, pergunta aqui se eventuais funcionários, ele fala que associações de funcionários teriam se referido a funcionários do banco, que são nomeados aqui na Previ, e que nessa nomeação aqui na Previ o salário quintuplica, e que eventualmente essas pessoas podem estar se aposentando com um salário além da conta, né, além da sua vida normal no Banco do Brasil. Olha, como eu acabei de responder para o Ronaldo, nós não temos nomeação direta aqui de nenhum funcionário. Todos os funcionários que vêm trabalhar aqui vêm através de seleção pública aberta, de concurso público aberto, né, com critérios, e enfim, não temos conhecimento de nenhum tipo de nomeação dessa que se refere ao nosso associado Walter de Menezes. É isso. Estou passando aqui para o diretor Marcel, que é o nosso diretor de seguridade, que está aqui com um conjunto de perguntas que vai passar aí pela primeira bateria de respostas. Tudo bem, Marcel? Pode ser? Tudo bom, Paulo. Vamos lá. Nós temos aqui uma série de perguntas. Eu vou tentar compilar algumas para responder em bloco. Então, boa parte delas fala sobre o BET, do Paulo Rodrigues Ferreira, Rafael Antônio Campagnoli, Margarida Mazon, do Martinho Vorm, todas elas falando sobre o BET, sobre a suspensão, sobre a forma de distribuição. Então vamos lá. Primeiro, a suspensão do BET não foi para recompor caixa, né? Como se pensa, foi para cumprir a legislação. Então a decisão de suspender o BET, o seu pagamento, foi em função do que reza a resolução 26, em seu artigo 18. E aí algumas pessoas têm mencionado aqui a resolução 26 no que tange a equacionamento de déficit. É o caso do Hermínio Sobrinho, que cita diversos itens aqui da resolução 26, a CNPC 13. Então existe uma confusão entre recompor o fundo a reserva de contingência e equacionar déficit. Então nós não estamos falando em equacionamento de déficit, porque não há déficit na Previ. Nós estamos falando em recompor a reserva de contingência, que, segundo a Lei Complementar 109 e a Resolução 26, devem estar no patamar de 25% da reserva matemática. Também aqui o Martinho, ao perguntar sobre o BET, ele faz um questionamento que teria sido repassado 7 bilhões e 500 ao Banco do Brasil e 4,6 aos associados. Então vamos esclarecer isso.
quando foram criados os fundos de distribuição do BET, o fundo de destinação, foi colocado valor igual em cada um dos fundos. E mês a mês, o mesmo tanto que saía de um fundo para pagar os associados, fosse para o CIBET do pessoal da ativa, fosse para o pagamento através do espelho mensal dos aposentados, foi sendo distribuído também para o banco. Então, na verdade, foram pagos, conforme o slide 15 que nós apresentamos, 5,4 bilhões a título de BET nos 4 anos de distribuição. O mesmo valor foi repassado ao banco. Então, não houve repasse maior ou menor para este ou para aquele. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei bastante importante de a gente já citar, em que o colega cita que a reserva matemática cresceu. A pergunta é do Delmar Nicolau Schmidt. Ele diz aqui: pelos dados apresentados, a reserva matemática cresceu 83%, de 62 bilhões para 114 bilhões, e o benefício regular cresceu 45%. Por que essa diferença tão acentuada? Então, Delmar, a explicação se dá principalmente porque nesse mesmo período nós tivemos alteração de algumas premissas atuariais. Quais são elas? A taxa de juros, que antes era 6%, caiu para 5%. Significa que os nossos ativos vão render menos 1% ao ano daqui até 2080. Então, quando a gente traz a valor presente, terá um rendimento menor. Então, eu tenho que ter mais reserva acumulada. A mudança da tábua atuarial, que a gente saiu da GAN 83 para a T2000 suavizada. Então, significa que se a gente prevê que os nossos associados e associadas vão viver mais tempo, eu tenho que ter mais recursos para garantir o pagamento desses benefícios. Também tivemos incorporação de benefícios, no que diz respeito, principalmente quando passou de 75% para 90%, a própria diminuição do percentual de contribuição, que diminuiu de 8% para 4,6% dos aposentados. Enfim, nós tivemos outros benefícios que foram incorporados que fazem com que o benefício diminua. Isso explica também, em parte, uma pergunta que veio aqui de por que os aposentados no Plano 1 continuam contribuindo. Então, porque quando foi feito o plano de custeio, para que ele não ficasse muito oneroso para quem está na ativa, então foi criado também a contribuição para os associados num índice menor. Então, os aposentados continuam contribuindo, não só por isso, mas também porque existe o benefício de risco. Bem, agora nós vamos passar para o diretor René e depois a gente volta com outras questões que estão colocadas aqui. Obrigado, Marcel. Vou responder as questões ligadas à renda variável e dar oportunidade para os demais. A pergunta bem interessante é do Ricardo Oliveira: para que servem essas aplicações em ações que, se forem monetizadas, afetarão até a Bolsa no planeta Marte? Olha, de fato, as exposições da Previ são muito relevantes e quando você tenta vender posições grandes numa bolsa que não é muito líquida, você acaba afetando o preço dessas ações. Então, existem basicamente duas formas da gente conviver com esse dilema. Uma é você vender respeitando a liquidez que o mercado te oferece. Então, nós temos uma política interna de nunca vender mais do que 10% da liquidez diária dessas ações, das ações específicas por dia. Fruto dessa estratégia foi o nosso desfazimento, por exemplo, das ações da Souza Cruz, que por questões de sustentabilidade a gente foi decidido
há mais de 4 anos que nós iríamos zerar essa carteira, e demoramos vários anos para fazer isso, porque a nossa posição em Souza Cruz era muito relevante. Como a nossa estratégia é de médio e longo prazo, demorar para vender uma carteira como essa não é um problema. A questão é realmente uma questão de estratégia, uma vez definido, persegui-la até o final. Uma outra forma de você desfazer ações em volume expressivo é você fazer vendas em bloco ou participar daquelas ofertas públicas de ações que costumeiramente as empresas lançam em mercado. Um exemplo recente foi o fechamento de capital da empresa Marisol. Ela fez uma oferta pública de ações, comprando as ações que estavam no mercado, e a Previ conseguiu monetizar de forma bastante adequada um volume bastante expressivo das ações da Marisol. Tem vários questionamentos aqui relacionados ao valor da carteira da Previ, uma vez que houve um prejuízo expressivo na carteira de renda variável. Então, se vocês me permitirem, as indagações do Ari Zanella, do Wilson Aparecido, José Welto e do Renato, eu posso lhes assegurar que a posição que nós mostramos aqui, tanto de renda variável quanto de renda fixa, enfim, de todos os segmentos da carteira de investimentos da Previ, refletem um valor justo, refletem um valor que a Previ entende como valor factível para os seus investimentos. Não existe nenhum tipo de contabilização que o mercado chama de goodwill, ou seja, de prêmio de controle. O que nós fazemos em alguns casos, principalmente no caso de ações ilíquidas, é fazer uma avaliação do valor justo da ação a partir de um cálculo econômico baseado no desconto do fluxo de caixa, que é uma metodologia consagrada para valorar empresas. Especificamente sobre Petrobras e Vale, a gente, enfim, contabiliza e tivemos as perdas que todo o mercado teve, principalmente em Petrobras. Com relação a eventual prejuízo do grupo X, do Eike Batista, a nossa exposição máxima a esse grupo, que a gente teve no ano passado, foi de R$300 mil. A perda não foi de R$300 mil, foi muito menos do que isso, porque nós fomos capazes de zerar essa posição muito antes da queda expressiva dessas ações. R$300 mil, quando você está gerindo 165 bilhões de reais, é um valor que é extremamente baixo, portanto não é relevante a eventual perda que a Previ teve neste grupo. Com relação a se a Previ pretende manter-se comprada em ações de empresas que apresentaram rentabilidade negativa ou inferior a 10% acumulada nos últimos 4 anos, anualmente, até com auxílio de outras diretorias, a gente reavalia o nosso posicionamento da carteira de ações e avalia com base no diagnóstico futuro, se é interessante ou não continuarmos posicionados. Então, essa é uma análise dinâmica, não é uma análise baseada somente em rentabilidades passadas. O René, vou aproveitar aí que você está dando uma respirada e vou voltar aqui à pergunta do nosso amigo Walter de Menezes, que perguntou acerca daquelas nomeações de pessoas que têm um salário muito baixo no banco e viriam aqui para Previ com um salário milionário, né? Bom, primeiro que nós não temos salário milionário. Os salários aqui da Previ são sempre correspondentes a cargos no Banco do Brasil. E ele quer saber se haveria diretores nomeados na Previ que viessem do Banco, né, do Brasil, e que lá eles não tivessem cargo relevante. Olha, Walter, eu sinceramente não conheço, acompanho a Previ já há 20 anos e particularmente como diretor há 4 anos. Geralmente as pessoas que o banco nomeia para serem dirigentes da Previ, que indica, né, para que o Conselho Deliberativo da Previ possa nomear,
o banco só indica pessoas da alta administração do banco. Em geral são diretores do Banco do Brasil, vice-presidentes, são esses cargos que em geral eu tenho acompanhado aqui, de pessoas que vêm para serem diretores ou presidente na Previ, tá certo? E ganham o salário correspondente ao cargo no Banco do Brasil, é isso. O presidente Dan. Bom, vamos lá, mais uma vez. Pergunta aqui do Eliud Feltrin, se não se poderia continuar pagando BET. Feltrin, a gente sabe do impacto da descontinuidade do BET e da volta das contribuições na vida das pessoas. A gente tem absoluta consciência disso, você pode ter certeza que nós não estamos imunes e nem deixamos de ser solidários. É que realmente nós precisamos cumprir uma determinação legal e não há como a gente escolher que legislação a gente quer cumprir e quais a gente não quer cumprir. Eu acho que para a segurança de todos nós, a diretoria da Previ ela deve primar pelo cumprimento dos normativos vigentes, tá bom? Recebi aqui uma mensagem também muito singela da Francisca Bezerra, queria te agradecer, Francisca. Ela está dizendo que ela é aposentada e que no caso dela ela não quer mandar uma pergunta, é para fazer um agradecimento, pois foi graças ao BET que ela conseguiu quitar o apartamento dela, dizendo assim, obrigada Previ. Bom, tem aqui uma outra pergunta do Delmar Schmidt. Considerando os resultados alcançados em 2013, numa conjuntura bastante complicada, e entre as expectativas para a economia, especialmente para o mercado financeiro de capitais para 2014, qual a possibilidade de retorno de algum benefício especial no horizonte de 1 ou 2 anos? Delmar, na verdade, sim, nós vamos precisar ver como vai se comportar realmente a economia, como vai se comportar a Bolsa e principalmente os nossos investimentos. Então eu acho que é muito prematuro falar de qualquer nova geração de reserva especial para que seja distribuída no curto prazo. Eu acho que a gente tem que entender que as mudanças, principalmente na nossa reserva matemática, elas têm um impacto pelo envelhecimento da nossa população e uma possível mudança na taxa de juros no futuro. O que eu acho que é o compromisso da Previ, né, aquilo que a gente realmente não pode deixar de fazer, é pagar os benefícios em dia e pagar os benefícios que o Estatuto nos dirige. Então, é esse o compromisso que todos devem esperar da Previ. Vou passar para o Marcel, depois eu volto com algumas outras perguntas. Bem, vamos lá. Nós temos aqui uma série de outras questões. Então, diversas delas, do Edson Miller, Raimundo Lopes, Roberto, José Welto dos Santos, todas elas versando sobre o teto de benefícios. Bem, algumas delas, né, falando como é que a gente poderia reduzir o salário de diretores, marajás, porque a Previ cria dificuldades para implantar o teto de benefícios, qual a posição da Previ em relação ao cumprimento da determinação da Previc, quantos assistidos recebem acima do teto. Então, a todos vocês, eu acho importante a gente colocar bem claramente que a maioria os diretores eleitos, a maioria dos eleitos, tem defendido que deve haver um teto de benefícios na Previ. Hoje, nós não temos esse teto instituído no nosso regulamento. Então, o que nós temos hoje é um modelo que determina um teto de contribuição, mas não fala em teto de benefício. Então, não há que se falar em acima do teto, uma vez que isso não existe no regulamento. O que a Previc nos determinou até hoje não foi possível cumprir, porque depende de o Banco do Brasil informar qual é o limite do salário de participação, que o Banco do Brasil contesta. Então, enquanto enquanto o patrocinador não concordar com a implantação de um teto no formato como foi determinado pela Previc, não há como a Previ cumprir essa determinação, uma vez que a Lei Complementar 109 determina que, para que haja uma alteração no regulamento, é necessária a concordância do patrocinador. Então, nós queremos enfatizar que, tanto na diretoria da Previ, como nos seus conselhos,
esse tema já foi discutido, há concordância na implantação de um teto. No entanto, atualmente há uma discussão no âmbito da Previc e do Banco do Brasil, mais a AGU, sobre um termo de ajustamento de conduta. Então, logo nós tenhamos isso, se houver a determinação da implantação de um teto e houver concordância do patrocinador e de todos os envolvidos, a Previ vai cumprir, como sempre tem cumprido, todas as normas que regulam os fundos de previdência. Aqui é o Paulo Assunção. Eu queria complementar essa resposta do Marcel a respeito do teto, lembrando o seguinte: a implantação de qualquer teto do valor dos benefícios da Previ, que hoje nós não temos no regulamento nenhum teto, depende logicamente de uma mudança de regulamento. Essa mudança de regulamento, ela depende de uma negociação entre os sindicatos, as associações de aposentados e o Banco do Brasil, para se chegar num consenso a respeito de qual teto seria implementado na Previ. A nós, diretores da Previ, cabe cumprir, qualquer regulamento que seja votado pelo Conselho Deliberativo da Previ, que seja registrado na Previc, e a gente acredita que possa haver uma negociação satisfatória entre as entidades representantes de funcionários e o Banco do Brasil, que é o patrocinador do plano, porque é necessário a aprovação, o desejo dessas duas partes constituintes da Previ para que o regulamento possa ser mudado. E se o regulamento for alterado, a nós, diretoria, cabe cumprir e nós cumpriremos com tranquilidade esse novo regulamento que institua, enfim, um teto de benefícios para a Previ. É isso. Marcel, você volta a responder outras perguntas? Tem diversas perguntas que versam sobre a utilização do CIBET. Isso é o pessoal da Ativa, aquele pessoal que tem valores aqui. Do Marcelo Almeida Martins, tem da Maria Rivoneide, que deve ser minha companheira Maria Rivoneide lá de Alagoas. Bem, nós estamos discutindo com a Previc, fizemos uma consulta para a utilização desses valores para que possa pagar as contribuições. Não tem como dizer ainda, Rivoneide, se isso vai impactar a margem consignável. Vai depender da resposta da Previc e das condições que ela nos apresentar. Então, tão logo nós tenhamos essa informação da Previc, nós vamos dar informação aos nossos associados. Existem duas outras questões aqui, do Paulo Beno Guelner e do Cláudio Iarema, que falam sobre autopatrocinado e recursos do CIBET. Primeiramente, nós temos que desfazer uma questão que é colocada aqui como se o autopatrocinado, se ele tivesse a condição de patrocinador. Então, pelo que reza a resolução CGP6 número 06 de 2003, o autopatrocinado tem a prerrogativa de continuar no plano na condição de participante. Para tanto, ele deve arcar com a contribuição das duas partes. Lembrando que, para que nós tenhamos direito a um benefício, existe a contribuição do patrocinador e a contribuição do associado. Então, o autopatrocínio é um direito para que o associado, ao se desligar da patrocinadora, mantenha o direito ao seu benefício. Isso não dá direito a dois benefícios, não dá direito à parte patronal, porque ele não é patrão. Ele continua sendo um participante. E, inclusive, ao final de 2012, a contabilização desse valor foi feita de forma a deixar bem claro que o autopatrocinado é um participante. Então, ele não tem direito a um valor adicional por conta de pagar a cota patronal. Ele está apenas exercendo um direito depois de se desligar da patrocinadora e, para isso, ele arca com os dois valores. Temos diversas questões aqui também falando sobre o empréstimo simples. O Aguinaldo Roberto da Silva, o Antônio Miranda do Carmo, Rafael Campagnoli e o Emiliano José de Andrade Neto. Falando sobre a extensão da cobrança,
e como se nós vamos criar um novo modelo de empréstimo simples, enfim. Com relação à suspensão das cobranças, nós estamos estudando, avaliando o impacto, atentando para que a suspensão das consignações do empréstimo simples vão fazendo com que o saldo devedor vá crescendo de tal forma que esse associado não vai conseguir mais solicitar nenhum empréstimo simples, porque ele não quita o montante. Então, o que aparentemente parece um benefício pode se transformar lá na frente num grande problema. Alongar o prazo do empréstimo simples é bastante difícil, né? A gente já tem um modelo com aquela fórmula 170 e nós entendemos que não há como prolongar ainda mais. Criar um novo modelo de empréstimo simples, como está proposto, só com o valor do que foi suspenso, seria a gente endividar ainda mais o nosso associado, contrariamente ao que nós temos discutido sobre educação financeira. Então a gente tem estudado, nós estamos sensíveis à situação de todos. Do total de empréstimos, cerca de 40% dos associados solicitou a suspensão, muitos dos quais, inclusive, já entraram em contato dizendo que não querem mais. Então, nós estamos ainda avaliando para entender como é que nós vamos tratar mais na frente a questão da suspensão. Ainda não temos uma decisão sobre o tema. Ainda para passar essa rodada, temos aqui duas questões sobre Carim, empréstimo e financiamento imobiliário. Uma da Valba, acho que é assim que se fala, e outra do Antônio César. A Valba pergunta por que nós não financiamos imóvel na planta. Então, nós temos um problema de controlar o cronograma físico-financeiro. Nós já tivemos financiamento imobiliário para a construção e tivemos muitas dificuldades de controle de cronograma, né? Porque é feito a liberação conforme vai se cumprindo. Nós não temos capilaridade suficiente para atender essa demanda. E com relação a regras, a alteração de regras para tornar o financiamento mais atrativo, nós temos feito, inclusive discutindo alterações na lei para utilização do Fundo de Garantia, a necessidade de uma mudança na norma do Fundo de Garantia. Temos discutido com o Congresso Nacional no sentido de conseguir alguma mudança que garanta melhores condições para o financiamento imobiliário através da Carim. Passo agora para o Paulo Assunção. Obrigado, Marcel. A gente tem aqui o nosso associado Oswaldo Basso, que pergunta se as contabilidades do Plano 1 e Previ Futuro são distintas. Olha, Oswaldo, elas são distintas sim. A legislação exige que a gente faça as contas dos planos totalmente separados, tanto do ponto de vista dos ativos como dos passivos. Então, a gente faz isso que a legislação determina. Não há nenhuma possibilidade de mistura ou contaminação entre as contas de um plano e de outro plano. O Oswaldo também pergunta se os resultados do ano de 2013 serão submetidos em abril próximo à aprovação do corpo social. Olha, Oswaldo, desde o início já dos anos 2000, que o Estatuto da Previ foi alterado e nós não temos mais essa figura da consulta ao corpo social todos os anos para aprovação das contas. As contas são aprovadas pelo Conselho Deliberativo da Previ, após auditadas, né? E são enviadas diretamente à Previc, que é o órgão regulador e fiscalizador do sistema. Nós temos mais alguns associados aqui, o Wilson de Macedo, o Silvério, o Oswaldo Marder, que estão perguntando a respeito da parcela do BET que foi para o Banco do Brasil. Um deles é a dúvida se o BET acabou antes para os aposentados e os ativos, né, os associados, teria acabado antes também para o Banco do Brasil, ou seja, a parcela que teria sido contabilizada em favor do Banco do Brasil teria sido menor que os 50%, né, lá do início da distribuição do BET. Sim, essa suspensão do BET ela foi
para os associados e também para a patrocinadora, ou seja, o valor que os associados acabam ao final, né, recebendo do superávit é um pouco menor, assim como a patrocinadora também tem contabilizada a favor dela um valor menor. Outra coisa é essa questão da contabilização, né? Se o banco recebeu esse valor, né, logo de início, quando da distribuição do BET. O banco, na prática, ele não levou daqui, né, em se falando assim, dinheiro em caixa, nenhum dinheiro, nenhum valor, nenhum recurso para o Banco do Brasil. Os valores da distribuição do superávit ficaram contabilizados, né, na parte da patrocinadora, a parte do Banco do Brasil, ficaram contabilizados em favor do Banco do Brasil, mas aqui dentro mesmo da Previ, e esse dinheiro, né, que está contabilizado em favor do Banco do Brasil servirá para pagamento de compromissos do banco com a própria Previ, ou seja, esse dinheiro ele fica aqui dentro mesmo. É isso. Bom, devolvemos a palavra agora para o nosso mediador, o Leandro. Boa tarde, senhores e senhoras. É só para avisar que nós encerramos agora o acolhimento de novas perguntas. Todos os diretores aqui estão com um volume bastante grande de perguntas a responder. Nós vamos respondê-las nos próximos minutos, tá? Mas encerramos o acolhimento de novas perguntas. Vamos dar continuidade agora ao diretor Renê de Investimentos, respondendo as perguntas que já estão aqui. Obrigado. Bom, a pergunta do Roberto, qual o percentual de exposição da Previ ao Banco do Brasil em relação ao total dos investimentos? Nós temos 10% das ações ON do Banco do Brasil, que deve dar algo em torno de 7 bilhões de reais, cerca de 300 milhões de ações da BB Seguridade, que nós compramos recentemente, e uma exposição em torno de 2 bilhões de renda fixa. Totalizando, deve ser algo em torno de 10 bilhões, que resulta em menos de 6% do total da carteira da Previ exposta ao patrocinador. Uma pergunta do meu amigo Delmar Schmidt. Considerando o tombo do mercado acionário, a rentabilidade do Plano 1 em 2013, que foi de 7,3%, pode ser considerado bom. Pergunto, se a meta de 10,8% tivesse sido alcançada, o BET poderia ter sido mantido? Teria que ser um pouco mais do que isso, porque faltou cerca de 6 bilhões de reais para assegurar o saldo anterior do BET. 6 bilhões sobre 160 bi, faltou uns 4%. Então eu diria que teria que ter rentabilizado 4% a mais do que nós conseguimos. O Carlos Roberto Inig fala sobre a rentabilidade dos títulos públicos e pergunta se, com a elevação da Selic, o rendimento inferior pode ser recuperado neste período. Sim, o que acontece é que, de agora em diante, a nossa carteira de títulos que está marcada a mercado vai render a nova taxa de juros, vai render a taxa de juros mais alta. Então, certamente, o rendimento da carteira de renda fixa da carteira de mercado vai ser bastante superior ao que foi o ano passado. O Jaci manda um e-mail em tom provocativo, dizendo que se soubéssemos, quem sabe, aberto uma poupança desse valor, preveniríamos problemas futuros. Apesar dos meus 80 anos e dela 74, somos pessoas muito sensatas. Olha, eu tenho visto que a imprensa tem falado muito que é melhor você aplicar na poupança do que aplicar em fundos de renda fixa. Ocorre que a poupança ela dá isenção tributária para o poupador. E quando a imprensa faz essa análise, ela está comparando uma rentabilidade de um título público menos o imposto de renda com a poupança. A gente tem que lembrar que a Previ não paga imposto de renda. Então não faz sentido a Previ aplicar em poupança porque ela já é isenta de imposto de renda. A poupança, só para informação, ela tem rendido 5 a 6% ao ano e a Selic está na faixa de 2 dígitos. Então não faz sentido a gente alocar recursos desse tipo de investimento. Uma pergunta do Norival da Silva sobre a proposta da Telebrás sobre o valor a receber de 182 milhões. Eu tenho a impressão que isso foi objeto de uma informação no nosso site. Sim, a resposta é sim, nós fechamos um acordo com a Telebrás
já recebemos uma parcela de 20 milhões. E por que a gente preferiu, por que a gente não transformou essa dívida em capital? Bom, essa era a proposta da Telebrás. A gente preferiu receber em dinheiro, porque a gente quer reduzir a nossa exposição em renda variável. Isso me dá o gancho para duas perguntas do Flávio, que na verdade é a mesma pergunta, onde ele critica o fato da gente estar com 60% em renda variável, que isso parece exagerada e de alto risco. O que acontece é que a gente acha que uma alocação num plano maduro de 60%, eu diria que ela não é assim usual, né? A indústria inteira trabalha com percentual menor. Mas a gente tem sido muito vencedor nessa estratégia de ter uma alocação importante em renda variável, e as nossas posições têm se mostrado em empresas bastante competitivas e que nos trouxeram bastante alegrias. Com o tempo, dado a necessidade de caixa que a Previ vai ter nos próximos 5, 10, 15 anos, certamente essa exposição vai ter que ser reduzida. Mas evidentemente que o momento atual da economia não é adequado para fazer essa redução. Vou passar a palavra para o diretor de planejamento, o Dr. Vitor Paulo. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Renê. Mas assim, dando sequência, tendo uma lógica dos investimentos, eu vou responder a uma questão do Wilson Macedo, que ele pergunta direto quais são as metas para 2014. Aí estamos imaginando essa questão de metas de rentabilidade da carteira de ativos no momento em que ele fez a pergunta. E isso nos dá a oportunidade de fazer um comentário e um esclarecimento que é bastante relevante, que é uma adoção na Previ de segregação de funções. A Previ foi pioneira ao estabelecer um processo de gestão compartilhada entre leitos sindicatos e principalmente segregando as funções, ou seja, quem planeja não executa. E a diretoria de planejamento, ela é responsável pela elaboração das políticas de investimentos, de todos os planos. Essas políticas são feitas com base em cenários macroeconômicos, cenários setoriais e visam essencialmente a busca de rentabilidade, de diversificação e de liquidez. E nisso são estabelecidos critérios, rating das empresas investidas, uma matriz de atratividade setorial que é respeitada e metas de desempenho das carteiras, né? Cada carteira tem uma meta específica. A carteira, por exemplo, de operações com participantes, que é financiamento imobiliário e empréstimo simples, a meta é render aquilo que é o atuarial. E as outras carteiras de renda variável é superar os indicadores IBRX e tal. E fundos imobiliários e fundos de investimentos estruturados, aí a meta já é bem maior, como é o caso da carteira imobiliária também, em função das características de cada uma dessas carteiras, tá? Então essas são as metas estabelecidas dentro de uma política de segregação de funções que a Previ tem, onde as atribuições são divididas entre todos os diretores. Eu vou passar agora a palavra para o presidente Dan, né, que ele vai dar sequência. Boa tarde mais uma vez. Vamos lá tentar aqui dar prosseguimento a mais algumas perguntas. O Raimundo Lopes manda a seguinte pergunta: Por que mesmo em meio a esse cenário de crise, a diretoria da Previ vem oferecendo elevados deságios nas últimas privatizações? Não é um apoio responsável da diretoria da Previ para com o governo em prejuízo dos associados? Bom, Raimundo, eu imagino que você esteja falando dos leilões de rodovias que aconteceram recentemente. Em primeiro lugar, não é a diretoria da Previ que decide qual é o valor de desconto que será dado. Isso é feito pela empresa, e nesse caso nós estamos falando da Invepar, que foi a mesma empresa que ganhou o aeroporto de Guarulhos. Pra você ter uma ideia, nós ganhamos o aeroporto de Guarulhos, que é infinitamente maior que o aeroporto do Galeão no Rio, e nós pagamos naquela época 16 bilhões e o aeroporto do Rio saiu por 19 bilhões, ou seja, a Invepar comprou o direito de exploração desse aeroporto por um valor bem inferior ao que foi negociado o aeroporto do Rio. E naqueles 4 leilões, nós participamos dos 4 e ganhamos apenas o último, ou seja, eles foram bastante competitivos, e aqui não há nenhum movimento no sentido de
de dar descontos ou não dar descontos. O movimento que existe aqui é de uma empresa que é a Invepar, buscando as melhores opções para poder cumprir o seu papel, que é aplicar em infraestrutura. A outra pergunta que me chegou foi do Carlos Alberto Carneiro Moreira, perguntando qual o custo da Previ para essa transmissão. Se existem outros recursos que levem as informações associados e deles possam captar as dúvidas, se é efetivamente necessário. Carlos Alberto, sim, nós temos nós, como eu falei mais cedo, ao fazer o encontro em 12 capitais, nós atingimos apenas 85% dos nossos associados. A gente tem consciência de que é muito difícil para as pessoas se deslocarem até todas as capitais para atender ao nosso chamamento quando a gente vai fazer essa conversa nos estados. Então, fazer essa transmissão via web é o jeito que nós encontramos de democratizar a informação e de dar acesso às pessoas de poderem fazer perguntas como a sua, tirar suas dúvidas. E o custo total que a gente está tendo para fazer essa transmissão é de R$ 9.876,60. Ou seja, para o benefício que é. Agora a gente está com quase 600 pessoas atendendo a nossa transmissão, então a gente imagina que isso é muito mais barato do que deslocar a diretoria para todas as capitais do país. Existe aqui uma outra pergunta também do Francisco Dantas Torres, perguntando para quem vai ficar o espólio da Previ quando morrer o último associado. Francisco, existe um folclore de que o governo vai se apropriar do dinheiro ou que o Banco do Brasil vai se apropriar do dinheiro, mas na verdade é que todo o nosso ativo está pensado para acabar com o último participante, né? À medida que for sobrando recurso, vai acontecer como aconteceu com a distribuição do BET recentemente, quando nós fizemos redução do valor de contribuição, quando a gente aumentou o benefício para 90%, ou então distribuímos recursos, suspendemos contribuições. À medida que o tempo for passando, outras vezes isso poderá acontecer. Então não precisa se preocupar, que ninguém vai se beneficiar desse dinheiro que não sejam os próprios associados da Previ. Vou passar para o Marcel continuar também aqui com mais algumas perguntas, depois eu retorno. Bem, tem duas pessoas aqui, o Jaime Meira e o José Welton, que perguntam sobre a revisão de benefícios a partir de demandas judiciais trabalhistas. Então nós temos aqui realmente uma grande quantidade de solicitações de alteração e que estão em análise, porque isso impacta a reserva matemática. Então não é a simples contribuição que vai suprir a alteração do benefício. Então existe uma negociação que nós estamos conversando com o Banco do Brasil para que a gente possa implantar novos benefícios e precisamos definir quem arca com o custo, uma vez que não é o corpo de associados que deve arcar com o valor desses novos benefícios. O Israel Francisco Sampaio e o Antônio Carlos Ribeiro falam sobre o valor de benefícios, sendo que o Antônio Carlos fala ainda aqui sobre a parcela Previ e da sua forma de correção. Bem, a gente, sempre que houver algum tipo de reserva especial, nós temos uma preocupação evidente em melhorar os benefícios, especialmente os menores benefícios. Tudo isso depende de haver recurso. Com relação à parcela Previ, Antônio Carlos, é importante a gente atentar que a parcela Previ é utilizada somente no momento da concessão do benefício. Depois disso, ela não mais é utilizada. Então, ela não impacta essa condição, ela não acontece. Então, ela só acontece na hora em que a gente define o benefício e a pessoa tem o seu benefício do INSS. Se o benefício do INSS for maior do que a parcela Previ, já aí há um ganho no valor do benefício Previ. Existem duas questões aqui do Ronaldo Nieto e do Jefferson sobre Carim, né? O Jefferson pergunta se a gente poderia financiar imóvel próprio. Isso a legislação não nos permite, né? Nós não temos como fazer isso. Então a Previ não estuda esse tipo de negócio com o associado.
E o Ronaldo Nieto pergunta por que nós não celebramos um convênio com a Caixa para termos acesso aos produtos de empréstimo imobiliário. Bem, para a gente realizar esse convênio, primeiro precisaria que a Caixa quisesse. E nós temos um problema que a Caixa Federal não tem demonstrado interesse nisso, né? Nós já tentamos diversas vezes conversar com a Caixa sobre isso, inclusive temos tentado inúmeras vezes a possibilidade de utilizar o fundo de garantia para abatimento das prestações, que é o que nós estamos tentando nesse momento. O Adalberto Bachega, acho que é assim que se fala, fala se nós estudamos alterar a forma de reajuste anual dos aposentados. Não, Adalberto, nós não temos estudado isso no momento. Isso aí precisaria rever todo o plano de benefício, plano de custeio. Isso não está em discussão nesse momento. O Décio Lopes Couto pergunta qual o valor do maior e do menor benefício pago pela Previ no plano 1. Então, o maior benefício é de cerca de 39 mil e o menor de R$ 996,21. Lembrando que ele é vinculado à parcela Previ, atentando também que pode haver proporcionalidade com relação ao tempo de contribuição. Ainda aqui tem um questionamento aqui do companheiro Hermínio Sobrinho. O Hermínio, salvo engano meu, é um companheiro do Rio Grande do Norte. Ele pede para que eu leia a pergunta toda, para que as pessoas entendam o conteúdo. Hermínio, eu não vou poder ler porque a sua pergunta é muito extensa, mas o princípio da sua pergunta é que norteou a minha resposta. Eu a li antes de fazer, mas você começa da seguinte forma: quanto ao fim antecipado do BET e o retorno do pagamento das contribuições, cabe destacar o seguinte: houve por parte da diretoria uma precipitação quanto às medidas colocadas em prática, não seguindo sequer a própria Resolução 26 em seu artigo 28, posteriormente alterado pela Resolução CNPC 13, quanto ao equacionamento do déficit técnico. Então, só por aqui, Hermínio, já existe uma confusão de conceitos. Nós não estamos discutindo déficit. Não existe déficit na Previ. Nós temos um superávit da ordem de 24 bilhões de reais. A decisão de suspender o pagamento do BET e retornar as contribuições se deu em virtude da necessidade de recompor a reserva de contingência conforme previsto no artigo 18 da Resolução 26. Então, nós não estamos falando de equacionamento de déficit e, realmente, como você afirma, o resultado demonstra a solidez do plano de benefícios 1. Realmente é um plano bastante sólido, mas o princípio da sua questão, infelizmente, tem uma confusão de conceitos. Passar agora para o Dan, depois a gente volta com outras questões. Oi, eu vou retornar na pergunta do Eliúdio Feltrin, que ele fala sobre descontinuar o BET proporcionalmente ao que foi atingido na reserva. Feltrin, infelizmente, a resolução que nós cumprimos, ela não nos permite fazer isso de forma proporcional, ou seja, uma vez que a reserva de contingência estava abaixo de 25%, nós precisamos buscar todos os recursos dos fundos previdenciais para trazer para essa conta. Então, o que você está me perguntando aqui pela segunda vez, infelizmente, a gente não poderia fazer, tá? Vou passar agora para o Paulo Assunção, porque ele tem mais... Aliás, o Renê vai responder duas perguntas. Bom, tem uma pergunta da Valba. Aplicação em investimento estruturado tem um risco muito grande de perda total do que foi investido. Compensa correr tanto risco num fundo de pensão que tem a função principal pagar os beneficiários? Bom, o diretor Vitor Paulo já falou um pouquinho sobre isso, mas a alocação total da Previ no segmento de investimentos estruturados é bastante baixa, bastante discreta, é menos de 1% do total de ativos. Para a gente mitigar um pouco esse risco que foi apontado e que de fato é um risco existente,
a gente busca terceirizar através de uma seleção bastante criteriosa de quais são os gestores que vão poder fazer uso desses recursos. E uma outra forma de mitigar o risco é uma diversificação bastante grande do investimento. Então, hoje nós temos mais de 20 gestores terceirizados. Não temos tido históricos recentes de perdas expressivas em gestores terceirizados, acho que muito em cima dessa governança que foi criada para uma seleção adequada desses gestores. Uma pergunta do Francisco Dantas Torres: é justo prever comprar ações da Friboi, conforme publicado pela imprensa? A resposta simples é: não acredite em tudo que está na imprensa. A pergunta da Ana Carolina Cortes: vocês destacaram, entre outros ativos, o desempenho de fundos estruturados em 2013. Quais segmentos deverão ser destaque em 2014, na opinião de vocês, já que os juros voltaram a subir e há uma necessidade cada vez mais latente de diversificação de investimentos? Bom, uma parte nós já começamos, que foi a história do investimento no exterior. Apesar de ser um valor bastante modesto, a gente acha que ela ajuda a diversificar a carteira de forma bastante adequada. A própria questão dos juros terem subido faz com que o segmento de renda fixa provavelmente terá um papel importante em 2014, porque as taxas que os títulos públicos federais estão pagando atualmente são superiores às taxas atuariais. Além disso, o segmento de investimentos estruturados, aqueles que nós falamos de terceirização da gestão, tendem a ter um ano bastante bom. Em geral, eles se destacam em anos de crise, porque fica um pouco mais fácil fazer fusões e aquisições. E sem falar na nossa eterna torcida de que a renda variável volte a subir. Afinal de contas, já são quase 4 anos de bolsa de valores andando de lado. Uma hora essa bolsa precisa reagir. Bom, vou passar a palavra aqui para o diretor Marcel. Então vamos lá, temos aqui algumas questões. A Cecília Cruz Galassi fala se a gente não poderia, quando da suspensão do pagamento do BET, ter feito de forma paulatina. Infelizmente, Cecília, a gente não poderia ter feito da forma como você propõe, né? A gente avisou previamente os associados, mas findo o exercício e constatada que a reserva de contingência não atingia os 25%, a gente teve que recompor conforme os normativos que regem os fundos de previdência. O José Carlos Soares faz uma questão em tese aqui: se o BET fosse pago de uma única vez, o que teria acontecido agora se a reserva de contingência não tivesse 25%? Primeiro que o BET não podia ser pago de uma só vez, né? A própria resolução 26 fala que deve ser em parcelas, embora ele não diga em quantas parcelas. 2 é mais do que uma, portanto, poderia. Mas, se acontecesse, o que teria é que nós ficaríamos com a reserva de contingência abaixo dos 25%, como estamos hoje, né? O Elias Cabral pergunta se vai haver pagamento de dividendo aos associados. Fundo de pensão não prevê pagamento de dividendos. Isso é para empresas listadas em bolsa. Enfim, essas são as questões que eu tinha ainda aqui comigo, e agora eu passo para o Dan Conrado. Obrigado, Marcel. Bom, José Carlos Ramos pergunta o seguinte: a decisão do retorno das contribuições não foi assodada, o resultado não cobriu a reserva de contingência de 25%, porém é devido a um problema estrutural, não é devido a um problema estrutural, e sim a um problema conjuntural. Não se deveria aguardar mais outros resultados positivos? Zé Carlos, infelizmente, concordo com você que é um resultado conjuntural, porém o normativo não nos permite aguardar, né? O normativo diz o seguinte: uma vez que você não atinge a reserva de contingência de 25% dos recursos da reserva matemática, imediatamente você tem que buscar os recursos dos fundos previdenciais, e foi o que a gente fez. Pergunta do Nelson Botan:
como é que a diretoria da Previ vê a atual política econômica do governo e os riscos para o fundo de pensão. Nelson, sim, o governo tem feito o esforço dele aí no sentido de redução de gastos, de fazer o superávit primário. Sim, não posso falar de risco para fundos de pensão, mas assim, a Previ está muito antenada com o que o governo está fazendo, com os movimentos da política econômica e se preparando para sempre poder reagir adequadamente. A outra pergunta aqui é do Sidney Altair Butski. Verdade que a Previ está aplicando 1 bilhão e 400 milhões de reais no Grupo JBS? Caso positivo, essa aplicação deve-se a pressões externas. O elevado endividamento do grupo, principalmente junto ao BNDES, os frequentes embargos de carne brasileira pelos países importadores não preocupam? Bom, Sidney, a verdade é que saiu uma matéria a respeito disso, sob a intenção do grupo de fazer a expansão de uma planta, que é aquela planta de celulose lá em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, chamada Eldorado. Não existe uma decisão da Previ de fazer o investimento. Nós temos assim, estudos sobre o setor de celulose. Perdão. Sobre o setor de celulose, nós já temos aplicação no grupo, mas não existe nada decidido no sentido que a gente vai aplicar. Então, assim, um pouquinho do que o Renê falou é verdade. Assim, é importante não acreditar em tudo que está escrito, tá bom? Bom, queria agradecer a todos vocês a sua oportunidade. Nós conseguimos responder aqui algumas dezenas de perguntas. Tudo aquilo que foi possível a gente respondeu no sentido de dar transparência. A diretoria da Previ tem esse objetivo. Eu queria fazer um pedido especialmente a todas as pessoas que estão trabalhando, estão participando dessa conferência, que é assim, eu ouço muitas vezes pessoas fazerem comparações da Previ como se fosse um fundo que tem qualquer problema de solvência. Sim, a Previ é um fundo sólido, é um fundo que jamais atrasou um benefício em qualquer época, mesmo com as maiores crises que nós já passamos. Sim, e essa solidez é que deve dar tranquilidade a todos os participantes. Assim, não permitam que não concordem com acusações levianas de que a Previ é igual a Eros, que ela tem dificuldades, porque um fundo que tem mais de 20 bilhões de reais de reserva para poder cobrir qualquer intempérie que a gente venha a viver, realmente não é um fundo que tem problemas, né? Então, o que eu queria dizer a todos os participantes da Previ que nos ouvem é que confiem na Previ, confiem na capacidade dela de fazer uma boa gestão dos seus ativos, que é o que ela tem feito ao longo do tempo, e aí não é da diretoria atual, é um trabalho feito por todas as diretorias aí ao longo do tempo, que nos levaram à distribuição de superávites, que nos levaram a melhorias dos benefícios e com certeza no futuro vão nos dar a tranquilidade de que todos seremos aposentados pela Previ e receberemos os nossos benefícios em dia. Vou passar para o Leandro, nosso mediador, mas mais uma vez gostaria de agradecer a todos e ele tem algumas informações mais para dar. Muito obrigado. Bom, boa noite, agradecendo mais uma vez a audiência e lembrando de algumas informações importantes acerca dessa apresentação de resultados. Além desta apresentação propriamente dita, transmitida via internet, nós temos as apresentações presenciais em 12 capitais do país a partir do dia 10 de março. O calendário já está disponível no site da Previ, para que possam ver em as cidades próximas ou a sua cidade. A partir do dia 10 de março estaremos viajando, fazendo esta apresentação. Teremos também uma edição especial da revista Previ, edição especial Resultados, que traz em mais detalhes esse conjunto de informações que hoje foi apresentado. E um pouco mais para frente teremos a publicação da versão digital do relatório anual, que é totalmente digital, não é mais impresso, e ficará disponível no site da Previ em breve. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Nós estendemos um pouco o horário, havíamos previsto até as 17h30, são 18 horas, e esperamos ter respondido as questões mais relevantes. Muito obrigado, uma boa noite a todos.